Qual que você acha que é a grande fake news, sem nenhuma dúvida, é aquela que empolgou a eleição, até aqui, so far. Sabe por quê? O delírio golpista do Bolsonaro, que só existe na minhoca da cabeça dele, que não tem nenhuma veio de transmissão para a realidade, imediatamente apropriado pelo Lula, que é espertíssimo, dizendo: me eleja com casco e tudo, não pergunte de onde eu roubei, não pergunte por que eu roubei, não pergunte por que eu fiz muito mais pelos bancos do que pelos pobres, não pergunte por que eu nomeei a Dilma, por que eu fiz conchavo com o Geraldo Alckmin, por que eu fiz... Porque senão o fascismo vai ganhar. Então o Bolsonaro sinaliza na aberração de comportamento patológico de que tem capacidade de fazer um golpe que jamais teve, e o Lula espertamente pega, olha, tá vendo, ó, se não me engolir com casco e tudo, eu, primeiro e único, vai vir o fascismo no Brasil. É isso que é o grande fake news que dominou a vida brasileira nesse momento. Agora vejamos o que os jornalistas faziam com Brizola, o mesmo que os petistas agora falam como se o mesmo fosse um petista. O senhor demonstra nessa entrevista, o senhor está sendo bastante duro com o PT, com a esquerda, e ao mesmo tempo nós temos registrado um movimento do senhor em aproximação com a direita. O exemplo mais clássico citado são os seus encontros com o general Figueiredo. Eu gostaria de saber por que o senhor está procurando a direita? É para ter apoio dos militares, para conseguir se segurar no governo? Sua pergunta pretende me conduzir. Como eu leio muitas notícias patrulheiras, imprensa, porque o patrulhismo continua. Mas a minha é uma... Agora vem em função do PT, procurando encher o balão do PT. Então procure empurrar o Brizola para a direita. Estão procurando a direita. Porque eu dialogo com as pessoas. Mas o que isso representa em matéria de comprometimento do Leonel Brizola? Nenhum. Não vão enganar o povo brasileiro. Isso é um método da ditadura. Esse de querer empurrar as pessoas quando as pessoas não estão nessas posições. Que com os meios de comunicação, não, vamos jogar isto e a população vai pensar que é. A história se repete. Qualquer partido que não se ajoelhe ao Lula, vira automaticamente de direita, não somente na narrativa do PT, mas também pela grande imprensa. Lupe, é muito difícil iniciar aqui a nossa conversa sem colocar em tela, em questão, né, o tom que vem sendo adotado por Ciro Gomes, em especial nas últimas semanas, né? Ele referiu-se ao PT como um partido fascistoide e hoje chegou a falar, a fazer algum tipo de comparação entre Lula e nazistas, né? Isso tem despertado uma forte crítica ao rumo que ele adotou, em especial nessa reta final da campanha. Eu falo com a consciência tranquila, porque Lupe tem um estilo muito educado no trato, sempre teve, e, acima de tudo, ele foi ministro dos governos PT, dos governos Lula. Minha pergunta é, o senhor mudou tanto a avaliação que faz do ex-presidente Lula a ponto de hoje corroborar uma fala de que ele seria nazista, ou o senhor entende que seu candidato, muito pressionado nesse momento, erra no tom e impõe, né, uma faceta pavorosa a alguém com o qual o PDT tem relações... Coitadinho do Lula, né? O verdadeiro santo do pau oco da grande imprensa. Parece que o Lula nunca fez nada contra Ciro Gomes, e é tudo de graça. É a mesma coisa que faziam contra Brizola. O Lula foi parar na cadeia governando com essa gente. E aparentemente não aprendeu nada, porque o Lula está hoje com Gedel Vieira Lima na Bahia, está com Eunício Oliveira no Ceará, está com Renan Calheiros, os mesmos corruptos que levaram o Lula para a cadeia. Não quer aprender nada e quer nos levar a essa onda de que nós temos que disputar contra o fascismo. Ora, e o fascismo desceu de Marte? Por que o Bolsonaro foi eleito? Se não foi pela contestação pesada, enganada que foi, mas a contestação pesada do nosso povo contra a corrupção generalizada do Lula e do PT. Ou não foi isso que aconteceu com o Brasil? Ou não foi isso? Porque o Bolsonaro não tinha proposta nenhuma, não tinha biografia nenhuma. O Bolsonaro foi um protesto, que eu compreendo com humildade, embora muito equivocado, pela crise econômica mais profunda da história. O Lula fala que foi um tempo bom. Olha, veja bem, o Lula quando assumiu o desemprego estava em 12%, quando a Dilma saiu estava em 12%. Teve um momentozinho melhor? Teve, 6%. Mas é o mesmo partido. Por isso que ele esconde a Dilma. Porque no fundo é um enganador. Fica com esse papo, a mamãe diz que não sei o que e tal, está aí. A enganação
E é em cada gesto. Como é que bota o Meirelles e não bota a Dilma na mesa? Que é para ninguém se lembrar de que ele, os conchavos dele, botou a Dilma e o Michel Temer. E eu protestei na data. Mas veja, o Collor foi cassado, Fernando Henrique desmoralizou o PSDB, Lula foi preso, Dilma foi cassada e agora Bolsonaro desmoralizado, como está aí, o Lula esculhambando, como nós estamos assistindo aí no programa eleitoral. Isso não é problema de fulano ou beltrano, isso é problema do modelo político, em que se inventou que para governar o país você tem que se vender e transformar a presidência da República numa espécie de esconderijo de corrupto. Isso é o que aconteceu. E são as mesmas pessoas. É uma coisa impressionante para quem tem a minha experiência. O Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor na sessão do impeachment. Depois aparece no Lula como o camarada que deflagrou o escândalo do Mensalão porque o Lula deu os correios para ele roubar. Depois aparece e está preso domiciliarmente porque o Bolsonaro, ele, aliado ao Bolsonaro, começou a insultar as autoridades do Supremo Tribunal Federal. A mesma pessoa. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, foi condenado e preso no escândalo do Mensalão porque o Lula deu DENIT para ele roubar. Eu estou propondo que a gente mude isso.